Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo deste canal. Eu sou Henrique, sou nutricionista e hoje eu vim conversar sobre intestino, de forma mais precisa, permeabilidade intestinal. Se você está em busca do conceito do que significa permeabilidade intestinal, o que significa intestino muito permeável, pronto, fica aqui porque a gente vai discutir essa temática. Antes eu peço que você interaja aqui no vídeo, tá? Deixe o seu like, deixe o seu joinha aqui embaixo para mim, porque isso é muito importante. Vai ajudar a esse conteúdo ser divulgado para mais pessoas. E se você ainda não me conhecia, venha fazer parte do canal. Fica aqui o convite. Aqui embaixo você encontra um botão vermelho escrito inscrever-se. Depois de clicar lá, que é grátis, do lado você encontrará um sininho. Ativa o sininho também e seleciona a opção todas, porque realmente assim você vai receber avisos toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Então agora eu vou fazer aqui um esqueminha didático e você vai entender o que é essa tal da permeabilidade quando se referem ao intestino. Bora lá! Bom, eu vou de cara aqui desenhar representando o que seria o intestino. De forma mais precisa, né? Uma célula intestinal. Você talvez aí já tenha ouvido falar de algo chamado de enterócito. Se não ouviu falar, pronto, está ouvindo agora. Enterócito é um exemplo de célula intestinal. Então isso aqui que eu estou desenhando é representando isso, né? Um enterócito, uma célula intestinal. Então entendo aqui como sendo isso, né? Uma célula, outra célula. E aqui você vê que eu estou colocando, né? Mais uma célula vizinha uma da outra, ou seja, uma célula, digamos, unida uma à outra. Até aqui, ok. Só que eu vou até fazer uma divisão aqui, porque eu vou colocar dois cenários aqui, tá? Ambos referindo-se ao intestino, só que de um lado e do outro você vai perceber que vai ter alguma diferença. E aí primeiro eu vou desenhar, e aí você primeiro vai ver se consegue identificar por conta própria que diferença seria essa. Então antes, deixa eu terminar aqui, desse lado aqui, mais uma célulazinha aqui do lado, né? Também, vizinha, e pronto. Esse aqui é o cenário 1. O cenário 2, eu vou começar aqui agora. Primeiro, novamente, né, mais uma célula intestinal. Até aqui nada mudou. Vamos desenhar aqui mais outra célula intestinal. Aí detalhe, tá? Essas coisinhas aqui em cima são microvilosidades ou ainda vilosidades pequenas, que são na verdade estruturas que vão ajudar a célula a absorver melhor, né, os nutrientes, os elementos que estiverem lá no intestino. Ok? Então deixa eu só concluir aqui. Pronto, né? Aqui, gente, tá? É literalmente imagens meramente ilustrativas, tá? É só para realmente ter um parâmetro mais lúdico para ajudar na explicação. Então, por isso que eu estou desenhando e explicando o que é que eu estou desenhando para que você entenda a intenção. Então, entenda aqui como sendo intestino e intestino. Vai dando uma olhada aí. Você já percebeu o que tem de diferente daqui para cá? Algo bem diferente aí, tirando o tamanho, né? Porque aí é uma questão mesmo assim de falha na hora de desenhar. Mas não é isso não, não é o tamanho não, que aqui tá pequeno e aqui tá um pouquinho maior, não é isso não. Agora sim, outra coisa que é importante que fique clara aqui para que você tenha, né, um bom entendimento, é que esse lado de cá é a parte interna do intestino, ou seja, os nutrientes que vão ser ali, né, por exemplo, após a digestão dos alimentos que você consumiu, vai passar, né, esses alimentos pelo intestino, pelo trato digestório, né, para serem digeridos. Quando chegarem no intestino, dentro do intestino, portanto, é essa região aqui. E aí eles entram em contato com essas microvilosidades intestinais aqui, e aí você tem, então, o que? A absorção, olha só, de nutrientes, de elementos que o corpo precisa, ou seja, os nutrientes vão passando daqui, que é a parte interna, que é a parte onde o alimento foi digerido, e os nutrientes vão ser absorvidos de cá para cá. Mas por que eu estou deixando isso bem claro, né? O sentido da lógica
do que vem primeiro para o que vem depois. Para que você entenda que aqui é onde fica o lúmen intestinal, que como eu já falei, é a parte, né, interna do intestino, é o que está dentro do intestino. E do lado de cá, o que vai ter depois, né? A circulação sanguínea, os capilares sanguíneos, ou seja, os nutrientes, eles vão sair do intestino e vão, ó, depois cair na corrente sanguínea. E aí os nutrientes chegando na corrente sanguínea, eles vão conseguir ser captados pelas células, entendeu? Então pronto, esse é o caminho. Agora, se você analisou bem aí qual é a diferença, inclusive eu peço que você comente aqui embaixo, tá? O que você notou de diferença, para eu saber se você acertou. Então comenta logo aí antes de eu dar a resposta realmente de fato. Seguinte, a grande diferença, enquanto você escreve aí, eu vou escrever aqui, ó, o que significa, o que representa de diferente aqui nesse cenário 1 para esse cenário 2. Nesse primeiro cenário, a gente tem aqui representando, olha só, uma boa integridade intestinal. Ou seja, como eu falei, né, ambos os cenários representando o intestino. Só que aqui nesse primeiro cenário, a gente tem representando o quê? Uma boa integridade intestinal. Esse primeiro cenário é o que a gente deve almejar, é o que a gente deve buscar ter. E aqui do lado de cá, você talvez aí já deva estar subentendendo que, bom, se você está dizendo que do lado de cá é uma boa integridade intestinal, do lado de cá, imagino que deve ser o quê? Um cenário em que você está retratando o outro lado da moeda, ou seja, um lado negativo. Pois é. E eu vou explicar já já o porquê, tá? Para você também entender aquilo que eu deixei no ar aí, né, anteriormente, né? Qual é a diferença? Você vai entender o que eu estou escrevendo aqui daqui a pouco, quando eu explicar a diferença aqui das imagens que eu tinha feito anteriormente. Mas, em outras palavras, aqui você tem, primeiro, permeabilidade intestinal, que é também um conceito que você veio aqui buscar saber, né, provavelmente. Se você nem sabia o que é a permeabilidade intestinal, vai saber agora. Só que aqui você tem uma permeabilidade intestinal aumentada. E aí você já vai raciocinando que essa permeabilidade intestinal aumentada, ela não é interessante. Então já veja que isso daqui, na verdade, já é algo não positivo. Aqui é o cenário positivo, o lado bacana da história. E esse outro cenário que tem permeabilidade intestinal aumentada já não é algo bom. Então já começa esse raciocínio por aí, tendo essa diferença do que seria o bom e do que seria algo que, olha, evite. Evite. E para começar a fazer os desdobramentos, né, das informações aqui, vamos começar falando mais sobre essa tal da permeabilidade intestinal. Do que se trata isso? Trata-se nada mais, nada menos do que essa capacidade do intestino absorver. Ou seja, o intestino, ele absorve coisas. Essa parede intestinal aqui, ela não é algo que está ali e que impede tudo de passar. Não, é uma parede intestinal, parede entre aspas, né, que permite a passagem de determinadas substâncias. Ou seja, coisas passam por aqui. Então isso é o que? Algo permeável. Ou seja, o intestino tem uma permeabilidade, um nível de permeabilidade que é considerado como fisiológico. Ou seja, é normal que passem coisas, bem como os nutrientes. Imagine se não passasse nada. Se o intestino não fosse permeável, ou seja, se nada passasse, nem os nutrientes passariam. Como é que a gente iria nutrir as nossas células se os nutrientes não fossem absorvidos pelo intestino, né? Então, a permeabilidade intestinal não é nenhum problema, é algo normal. O problema é quando você tem uma permeabilidade intestinal aumentada. Então não é que a permeabilidade intestinal seja ruim. Ela é ruim quando essa permeabilidade intestinal é aumentada. E aí, bora lá. Em ambos os cenários eu coloquei as setinhas indicando que vai estar tendo a absorção de elementos vão estar passando, bem como, por exemplo, o exemplo que eu dei, né, dos nutrientes.
Só que aqui agora eu vou colocar aqui um diferencial. Nesse lado de cá eu vou colocar aqui, ó, mais setinhas, indicando que aqui você vai estar tendo uma probabilidade de absorver muito mais substâncias, ou seja, foge de uma normalidade, porque aqui você dá margem para absorver muito mais coisa do que o seu corpo deveria estar absorvendo. Aqui você, por exemplo, está absorvendo nutrientes, coisas boas, coisas que o seu corpo precisa. Aqui você tem um descontrole. Isso daqui não é saudável. Isso daqui você tem passagem de substâncias além do que se deveria. Então, além de absorver nutrientes, você absorve, por exemplo, elementos tóxicos, elementos que deveriam estar ali no intestino e não passar. Uma vez que passa, vai chegar à corrente sanguínea, e se aquele elemento era tóxico e passou para a corrente sanguínea, pode desencadear problemas, como por exemplo, inflamação. E a inflamação, ela sendo crônica, ela pode desencadear doenças. Então veja o quanto que o intestino pode influenciar na sua saúde. Agora, a explicação toda está no desenho aqui, por isso que eu fiz aquele exercício para você dar uma verificada se você consegue identificar qual é a grande diferença daqui para cá. A diferença está aqui, ó. Aqui as células estão bem unidas, uma bem vizinha à outra. Uma célula unida à outra e bem unida à outra. Aqui você tem uma célula e você tem a vizinha. A célula vizinha, outra célula vizinha. Só que entre uma célula e outra, eu coloquei aqui propositadamente um espaçozinho aqui, diferente daqui. A grande diferença daquilo que eu fiz aí lá no começo do vídeo para você exercitar, se você conseguir identificar, a diferença é essa. Se você acertou, parabéns. Se você não acertou, não tem problema. Você veio aqui para aprender e é isso aqui que eu quero que você aprenda, né? Então aqui eu não tive destacado esse espaçamento. Aqui você tem esse espaçamento. Esse espaçozinho aqui é o que é chamado de via paracelular, ou seja, um espaço entre uma célula e outra. Por exemplo, uma substância tóxica, um fragmento de uma bactéria ruim que esteja no intestino, que todo mundo vai ter, tá? Bactérias boas e bactérias ruins no intestino, todo mundo tem. Só que aquela bactéria que é ruim, até que é ok ela estar presente no intestino, desde que ela, por exemplo, ela, né, ou no caso, né, os fragmentos dela, na verdade, não passem para a corrente sanguínea. Então, nesse caso aqui, como você tem uma boa integridade intestinal, você pode até ter uma bactéria ruim aqui no intestino. Só que como a sua parede intestinal, ou seja, o seu intestino, ele é bem íntegro, ele não vai permitir que fragmentos dessa bactéria ruim passem. Ele não vai permitir que fragmentos dessa bactéria ruim sejam absorvidos. Portanto, esse cenário é o ideal por isso, porque você meio que garante que sejam absorvidos apenas o que é fundamental. Aquilo que não é bom, a ideia, em teoria, é que você consiga barrar, ou seja, que você não absorva. Porém, nesse caso aqui, como você tem uma permeabilidade intestinal aumentada, porque você tem uma falha na parede intestinal, a segurança aqui existe. Mas entre uma célula e outra, existe esse espaçozinho aqui. E é nesse espaçozinho aqui que aquele elemento oportunista que não conseguia passar aqui, porque aqui estava tudo muito bem seguro. Aqui, aquele elemento oportunista, por exemplo, algum elemento tóxico, algum fragmento de uma bactéria ruim. Agora, esse fragmento de bactéria ruim consegue passar por aqui, porque existe uma falha na integridade. A barreira intestinal aqui não está tão íntegra. Portanto, esse elemento passa pela via paracelular, ou seja, um espaçozinho que existe entre uma célula intestinal e outra, e assim você consegue o quê? Gerar um ambiente que não é o ideal. Um ambiente em que você tem uma permeabilidade intestinal aumentada, onde você dá margem para substâncias que não deveriam ser absorvidas, acabam por serem absorvidas. E aí, como eu falei, por exemplo, você pode desencadear inflamação e doenças. Portanto, olha só, a partir de agora, se você antes tinha alguma dúvida, eu quero que você agora não tenha mais dúvidas do que se trata desse termo aqui, permeabilidade intestinal, bem como se você ouvir, o intestino
com a permeabilidade intestinal aumentada. Pronto, você agora já sabe e tem a ferramenta aqui nesse vídeo de entender o que se trata esse cenário todo. Gostou? Deixa o seu joinha, agora é o seu momento de me dar um feedback, um retorno. Nos comentários me diga se você achou esse vídeo bacana, útil, bem explicativo e qualquer dúvida, se ficou, comente também. Peço que você compartilhe, porque se você se interessou nesse assunto, pensa aí em alguém que também vai se interessar, manda o vídeo e ajude a mais alguém também entender mais e mais sobre esse assunto, que é muito interessante e muito importante. Inclusive, a nutrição vai ajudar muito para você evitar ter uma permeabilidade intestinal aumentada, e a nutrição, né, a dieta, enfim, vai ajudar também a você a tratar o intestino que não esteja muito saudável. Fica a dica. Deixo na tela aqui as minhas redes sociais para quem quiser me acompanhar por lá. E lembre-se, tá? Eu falei da nutrição, da dieta, então procure um nutricionista para orientações específicas, ok? Já aqui na tela no meio vai aparecer uma foto minha que você pode clicar para realizar a sua inscrição neste canal enriquecedor. Muito obrigado por ter me assistido até o final. E por falar em enriquecedor, eu tenho um curso online chamado Nutrição Saudável e Enriquecedora. Link aqui na descrição. Fico por aqui e até o próximo vídeo.